Ok, gravando. Bom dia a todos que chegaram agora. Bom dia para você que está nos acompanhando, assistindo essa aula online depois. E o nosso desejo é que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana, em nome de Jesus, e que essa aula seja proveitosa também para a sua mente e para o seu coração. Irmãos queridos, hoje o nosso assunto é esse aqui, ó, a Igreja de Atos dos Apóstolos e o Novo Normal. Esse é o nosso tema de hoje. Eu peço que você que tem alguma dúvida, você que quer, durante a aula, fazer algum comentário, vá deixando aqui no chat ou também na descrição desse vídeo, né, no nosso canal no YouTube. Deixe o seu comentário, ele é muito importante para nós, viu? Nosso assunto hoje é maravilhoso, porque a gente quer entrar nesse tema tão falado, né? O novo normal. A pandemia inaugurou esse novo normal, esse novo estado de coisas, esse novo jeito de viver num mundo pós-pandemia. E como é que a Igreja de Cristo, deve agir, deve viver, deve ministrar nesse cenário tão desafiador? Esse é o nosso assunto de hoje. Bom, nossa aula de hoje está dividida, eu dividi a aula hoje em dois momentos. No primeiro momento da aula, eu quero dar aqui alguns cenários desse chamado novo normal, gerado por essa pandemia. Lembrando aqui, né, irmãos, nós somos pastores, eu sou pastor, não sou sociólogo, não sou cientista político, não sou filósofo, não sou médico. Então, a minha opinião aqui sobre esse novo normal, sobre esse novo estado de coisas, é a opinião que vocês também têm, né, através de leitura, através de lives, de palestras que eu já ouvi ao longo aí, desde abril até agora, em setembro. A gente vem acompanhando, como você também vem acompanhando. Então, eu quero descrever aqui alguns cenários básicos dessa pandemia e como essa pandemia afetou e afetará a nossa vida. E, no segundo momento da nossa aula, eu quero trabalhar como é que a Igreja de Atos dos Apóstolos nos ajuda a responder a esses desafios desse novo normal. Então, no primeiro momento, eu vou trabalhar um pouco dos cenários, né, da pandemia, desse novo normal. E, num segundo momento, abrir o livro de Atos dos Apóstolos para fazermos juntos essa leitura e identificarmos como é que a igreja vivia e viveu ali, a igreja primitiva viveu os seus desafios e como é que a gente pode aprender com ela e a suportar, e a viver, e a ministrar nesse cenário desafiador desse mundo pós-pandemia. O livro de Atos dos Apóstolos é maravilhoso. Ele tem me ajudado nessa pandemia. É um dos livros do Novo Testamento que Deus tem falado ao meu coração, tem consolado o meu coração e tem me desafiado em vários momentos. Então, eu quero aqui dar umas pinceladas daquilo que Deus tem falado e falou ao meu coração ao longo desses meses aí, né, de pandemia, de isolamento. E eu quero trazer aqui para vocês. Incentivo muito, né, nessa aula que você leia o livro de Atos dos Apóstolos nessa perspectiva, tentando perceber no livro a vida da igreja, como é que a igreja vive, o que é a igreja em Atos dos Apóstolos, como vivia a igreja de Atos dos Apóstolos e como ela pode nos ajudar nesse cenário tão desafiador. Bom, vamos lá então. Eu quero começar com essa frase aqui desse teólogo importante, desse teólogo contemporâneo, né, mais moderno, o Karl Barth, um teólogo do século XX. Ele disse o seguinte: que nós precisamos segurar numa mão a Bíblia e na outra o jornal. Eu ia começar com essa frase aqui do Karl Barth, porque o exercício de hoje, a nossa aula de hoje é um pouco disso. É a gente tentar, com uma Bíblia na mão, ou seja, com o livro de Atos dos Apóstolos, olharmos para as notícias do jornal, olharmos para o nosso cenário social, o cenário do nosso contexto, né, cultural, nosso mundo contemporâneo, e tentar olhar os desafios e perceber como é que a palavra de Deus nos ajuda a responder, né, a esses desafios, a esse cenário tão desafiador aqui da pandemia. Mas veja, com essa frase aqui do Karl Barth, não é que o jornal interpreta a Bíblia, mas sim a Bíblia que responde ao jornal. Esse é um conselho muito proveitoso, a gente ter a Bíblia na mão e o jornal na outra, mas veja, não é o jornal que interpreta a Bíblia, é pelo contrário, é a Bíblia que responde às questões levantadas pelos jornais, pelo nosso dia a dia. Tá? Nesse espírito que nós vamos caminhar aqui
da nossa aula de hoje. A pandemia mudou o mundo e marcou a história. Isso sem dúvida, né, irmãos? Sem dúvida, nós podemos afirmar isso. Essa pandemia realmente marcou a nossa história. Eu gostei dessa frase aqui da Lilian Schwartz, antropóloga da USP. Ela disse assim, ó: acho que essa nossa pandemia marca o final do século XX, que foi o século da tecnologia. Nós tivemos um grande desenvolvimento tecnológico, mas agora a pandemia mostra esses limites. E ela não está sozinha. A Lilian não está sozinha nessa afirmação. Vários cientistas, políticos, sociais, filósofos, historiadores estão dizendo que essa pandemia da Covid-19 realmente está marcando aí, é um divisor de águas, é um divisor de séculos. Está marcando o final do século XX. Para alguns, para muitos, como a Lilian, o século XX se encerra agora, com essa pandemia do coronavírus. Tamanha influência, tamanha importância desse fenômeno. Pastor Ricardo Agreste, nessa mesma linha, numa live que fizemos com pastores, agora em abril de 2020, ele disse o seguinte: o normal deixado em fevereiro de 2020 não existe mais. Ou seja, aquela vida que tínhamos, aqueles costumes, aqueles padrões de conduta, de relacionamento que tínhamos em fevereiro de 2020 já não existem mais. Ou seja, a pandemia realmente marcou a história, foi um divisor de águas, inaugurou esse que a gente está chamando, né, todo mundo está comentando, como o novo normal. Quais os cenários, hein? Quais as dificuldades, quais as marcas que essa pandemia deixou nesse cenário, desse novo normal? Em primeiro lugar, essa pandemia, nesse novo normal, inaugurou aí um tempo de novos hábitos. Novos hábitos. As empresas de transporte urbano, seja da aviação, transporte rodoviário, já estão se programando e readequando o seu planejamento para reestruturar os meios de transporte, para que eles sejam mais seguros, né? Observando aí um certo distanciamento, né, das poltronas, como você pode ver aí nessa ilustração. Esse aqui é o novo paradigma aí, irmãos, de avião, por exemplo. Os nossos aviões serão assim, ó, cabines mais isoladas, uma contra a outra. Vai ser um novo jeito, né, de andar de avião, um novo jeito de andar de ônibus, quem sabe um novo jeito de andar de metrô. Tudo isso porque, de fato, de verdade, essa foi uma pandemia grave, mas todo mundo, os cientistas, né, os médicos, os infectologistas, dizem que não será a última. Então, é bem possível que todos já estejam se preparando para esse novo normal, esses novos hábitos. Hábitos de distanciamento, sem apertos de mão. Eu não sei se a gente vai voltar um dia a apertar as mãos uns dos outros. Já imaginou a gente vivendo aqui agora um novo cenário onde a gente não possa mais se abraçar e apertar as mãos uns dos outros? Talvez essa seja a nova realidade. Para muitos, esse será o novo normal. Uso de máscara, álcool em gel, lavar as mãos. Então, assim, tem coisas que serão, entre aspas, aí, negativas, serão assimiladas por nós como muito negativo, mas tem outras coisas muito positivas. Essa questão, por exemplo, de lavar as mãos, álcool em gel, isso é muito saudável, isso é muito salutar. Máscara, quando você estiver gripado, estiver doente, estiver enfermo. Não seria interessante, irmãos, a gente usar a máscara? Quando estivéssemos enfermos e a gente tivesse que se expor num ambiente mais aberto, num ambiente mais comum, não seria interessante o uso de máscara? Países lá do Oriente, né, como o Japão, já tem essa prática. Então, essa prática será assumida também por nós, os ocidentais, nós aqui do Brasil, os latino-americanos, tão calorosos, né? Isso tudo vai transformar a nossa vida também. Eu comentava essa semana com o pastor Rômulo, a gente discutindo essa aula aqui, eu fiz uma observação. Esse ano eu ainda não fiquei doente. Pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus em primeiro lugar, eu ainda não peguei gripe esse ano. Eu não sei a sua experiência. Comenta aqui se você pegou gripe esse ano. Então, isso é interessante. Eu observei todo ano, nessa época do ano, meio do ano, junho, julho ou agosto, eu pego uma gripe forte. Aquela de ficar assim 1, 2 dias de cama. Esse ano eu não peguei. Talvez essa tenha sido também a sua experiência, né? Ficamos
menos enfermos, né? Com esse novo hábito, né? Com esse distanciamento, com esse acesso, com esse rigor, né? Na higiene pessoal, uso de máscara, álcool em gel, lavando as mãos, isso trouxe para nós uma certa qualidade de saúde, né? Reuniões reduzidas, então esse é um cenário, novos hábitos, esse é um cenário desse novo normal. Uma outra questão que a gente precisa refletir é que esse novo normal vai trazer também consigo uma série de transtornos emocionais. Você já deve estar sentindo isso, sentiu de maneira mais aguda lá nos meses de maio, abril, maio, junho, né, quando a gente fez um isolamento assim mais rigoroso. Esse confinamento, esse isolamento social provoca nas emoções vários transtornos. Nós temos aqui alguns psicólogos assistindo essa palestra agora, dentre eles a Silvana, né, que pode falar com mais propriedade acerca disso para nós. Como é que a pandemia trouxe consigo, gerou vários transtornos emocionais. E os profissionais de saúde estão quase unânimes dizendo que esse é só o começo. Nós teremos ainda os psicólogos, os profissionais de saúde emocional, de saúde mental, terão ainda muito trabalho nos próximos meses, quem sabe aí nos próximos anos, por conta desse novo normal, desse novo padrão de distanciamento social. Os transtornos emocionais decorrentes disso tudo serão importantíssimos, não é para se desprezar, não. Achei esse dado aqui interessante, ó, na revista, inclusive, super interessante, do mês de abril. A Universidade de Xangai fez uma pesquisa na China com 52 mil chineses. 52 mil chineses. Entrevistaram 52 mil chineses. 35%, número grande, segundo os estudiosos. Esse número costuma ser aí em torno de 10, 12, no máximo 15% dos entrevistados. Chegou a 35% dos entrevistados desenvolveram algum tipo de transtorno emocional durante a pandemia, devido ao isolamento social. Vamos lembrar que lá foi muito mais rígido que aqui, né? Lá foi um verdadeiro lockdown nas cidades chinesas. Aqui ainda foi meio a meio, né? Mas lá foi bem severo. Eles, dentre os transtornos emocionais, encontramos ali, ó, a ansiedade, a depressão e aqui também, ó, a agorafobia. Agorafobia, que é o medo de estar em lugares abertos, o medo de sair da casa, sair do isolamento e ir para um cenário mais aberto, para reuniões mais abertas. E esse é um transtorno que nós vamos viver, já estamos vivendo, né? Já estamos vivendo. Nós encontramos muitas pessoas ainda com medo de sair de casa. A agorafobia é o medo do medo, o medo de estar num lugar que gere pânico. Que gere pânico. Isso é agorafobia. Então, isso vai afetar e tem afetado muito a vida das pessoas. Esse é o novo normal. A gente é chamado a ministrar e a viver. Cenário desafiador, sem dúvida alguma. Um outro cenário importante é o cenário do desemprego. A pandemia gerou esse cenário de novo normal, e o novo normal será um cenário de desemprego cada vez mais crescente, com implicações severas no campo da economia. Eu trago aqui, ó, essa estatística do professor do curso de Ciências Econômicas, o doutor Amaury de Souza Júnior, da Unesp, Universidade Estadual de Santa Catarina. Ele diz que 600 mil empresas já quebraram no Brasil, devido à pandemia. São estimados para dezembro de 2020 14 milhões de desempregados. E uma recessão mundial não pode ser descartada. É plausível que entremos numa recessão e, quem sabe, até numa depressão econômica por conta da pandemia. Enfim, vários analistas, vários cientistas políticos e economistas estão dizendo que esse aqui é só o começo. Então, quando a gente olha para esse cenário do novo normal, é um cenário extremamente desafiador, sobretudo nessa área da economia, do desemprego. Como é que isso vai afetar, hein, irmãos, as nossas igrejas? Como é que esse cenário todo que eu tracei até aqui vai afetar a vida das nossas igrejas? Um grande desafio, sem dúvida alguma. Um outro aspecto, e último aspecto aqui do nosso novo normal,
é o que os estudiosos estão chamando de um crescimento assim exponencial do mundo virtual, do online, seja no trabalho, com o home office, seja nas escolas, com as aulas online, o EAD, seja nas igrejas, as igrejas também utilizando essa nova plataforma. O online já vinha crescendo, né, irmãos? A gente está aí desde os anos do ano 2000, a gente já vem vivendo esse crescimento, né, dessa plataforma chamada internet, chamada YouTube, Facebook, Instagram. A gente já vem aí há uns 20 anos crescendo e desenvolvendo online. O que os especialistas estão dizendo, estão nos informando, é que com a pandemia isso foi acelerado. Igrejas que não estavam transmitindo os seus cultos passarão a transmitir os seus cultos. Empresas que nunca pensaram na possibilidade do home office, agora estão vendo no home office uma alternativa. Aliás, uma regra, um novo padrão, um novo normal. Estão estabelecendo agora o home office como padrão. Escolas, mesma coisa. Escolas que nunca se planejaram, nunca sonharam em ministrar aula nesse ambiente virtual, agora se tornou uma necessidade e será uma necessidade cada vez mais crescente desse mundo online. Agora, mas o que é esse novo normal? Vamos tentar achar uma definição, né, de normalidade. Eu encontrei essa definição aqui dessa docente do INSPER, a Maria Aparecida Schirato. Ela diz que normalidade é a constituição de um padrão, de um conjunto de regras, de comportamento, de atitudes, que assegura às pessoas que estão contidas nele uma certa proteção, uma certa segurança, continuidade e, portanto, sobrevivência. Isso é normalidade. Então, a gente tinha, antes da pandemia, a gente tinha uma normalidade. A gente tinha um conjunto de regras, de conceitos, de atitudes que asseguravam para nós uma certa proteção, segurança, continuidade e sobrevivência. Acontece que agora nós estamos no novo normal. E para ela, o novo normal seria, então, a proposta de um novo padrão que possa garantir a nossa sobrevivência. Então, o que é esse novo normal? Esse novo normal é esse conjunto de regras, de atitudes, de comportamentos que visam assegurar aí a nossa sobrevivência nesse cenário tão desolador que eu acabei de descrever, e tão desafiador que eu acabei de descrever para vocês aqui em poucas palavras. É nesse cenário desafiador que somos chamados a ser Igreja de Cristo. Eu vou fazer uma pausazinha aqui, se o pastor Rômulo estiver aí online, pastor, quiser comentar até aqui, não sei se você se alguns irmãos já foram comentando aí alguma coisa também com a gente, né, junto aqui conosco, é hora aqui da gente abrir um pouquinho para a gente saber a opinião de vocês a respeito desse cenário tão desafiador, desse novo normal. O que vocês acham? Ô, pastor. Ô, meu irmão. Que então, cenário desafiador, não, pastor? Muito desafiador, né? Algo que eu tenho pensado desde o início e tem sido também desafiador, mas ao mesmo tempo quebrantador, que eu vejo nessa pandemia uma grande oportunidade de nós desfrutarmos de algo que chama uma vida de humildade. Amém. Todos os avivamentos da história, eles são marcados por um quebrantamento. E uma grande marca, e tanto João Calvino, Agostinho, Jonathan Edwards, todos eles falam que a marca central do verdadeiro cristianismo, de uma vida na presença de Deus, de cristãos que seguem o Cristo de perto, é a humildade. Amém. Então, eu creio que todo esse quadro de tensão, de lutas, de desafios, de dores, de perdas, de fragilidade, essa pandemia é uma convocação exatamente a sermos desdobráveis, a sermos ensináveis, a lembrarmos que quando somos frágeis, então somos fortes. Somos fortes, muito bom. Então eu creio que é tempo, sim, é mais do que nunca, de humilharmos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
orar e me buscar. É uma oportunidade, é tempo de desafios, mas é tempo de muita graça. É um chamado à fragilidade. Eu tenho pensado muito nisso, pastor. Amém, amém. Muito boa essa colocação, pastor Ron, porque enquanto você falava, eu imaginava aqui, né? Pensava aqui comigo. Ao mesmo tempo que eu concordo com você, a pandemia, esse cenário é um convite à humildade. Ao mesmo tempo, ele também foi uma humilhação muito grande, né? À nossa sociedade. Exato. A pandemia humilhou profundamente a nossa sociedade. Mostrou que nós somos frágeis. Mostrou que um pequeno vírus pode, de fato, invisível ao olho humano, pode, de fato e de verdade, acabar e destruir assim, economias, destruir parcelas, dizimar os povos, as nações. Então, assim, nós somos frágeis. Então, foi uma humilhação, foi um tapa, assim, eu diria que não foi com luva de pelica, não. Foi um tapa, assim, bem doído, né? Mostrou que nós somos frágeis, que nos humilhou. E, portanto, é um convite à humildade. Se a gente resistir de peito aberto, né, de coragem, assim, com aquela coragem ignorante, né, ignorando a mensagem, ignorando que nós somos frágeis, ignorando que nós temos limite, isso será um prejuízo muito grande. Então, é preciso, de fato, de verdade, nos humilharmos sob a poderosa mão do Senhor. Muito bom, pastor. Muito bom. O pastor Marcos, o pastor Leandro disse que também não pegou gripe. Olha aí. O Moacir compartilha que a Paula disse que os prontos atendimentos de crianças nesse outono estiveram vazios. Olha aí. A falta de contato com outras doenças, então, diminuiu. Que dado interessante, que dado interessante. Essa é a percepção que eu tive aqui em casa, é a percepção que eu tive assim nos meus contatos, mas olha aí, uma profissional, né, ali no dia a dia, tendo essa mesma observação. Então, assim, tem ganhos. Acho que a gente vai ganhar nesse novo normal também. Não são apenas perdas. Aliás, nós vamos ver aqui, agora, a partir de agora, como é que o livro de Atos nos ajuda a enfrentar esse tempo. Eu quero começar, então, irmãos, dizendo o seguinte, afirmando o seguinte: o livro de Atos nos mostra como a igreja enfrentou os desafios do seu tempo. Eu pensava aqui nessa semana, enquanto eu me preparava para essa aula, qual é a diferença? 2 livros da Bíblia, no Novo Testamento, mostram com muita clareza o que é a igreja. Se você quer saber o que é a igreja de Cristo Jesus, você precisa ler pelo menos 2 livros do Novo Testamento. Estou até por um momento aqui retirando os evangelhos, isso é a base, né, da doutrina da igreja, da formação da igreja, a vida, o ministério, as palavras, as obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou até colocando um pouquinho aqui, não de lado, mas não estou nem pensando neles 2, porque é a base, é o fundamento, mas 2 livros do Novo Testamento descrevem em detalhe, o que é a igreja de Cristo Jesus. É a carta de Paulo aos Efésios e o livro de Atos. Esses 2 livros nós precisamos ler se a gente quer entender o que é a igreja de Cristo Jesus. Qual que é a diferença que eu, pastor Marcos Vinícius, faço entre Atos e Efésios? Eu usei uma seguinte imagem, uma imagem que eu carrego, que eu quero compartilhar aqui agora com você e veja se é útil para a sua compreensão. Efésios seria uma fotografia da igreja. Uma espécie de quadro. Sabe, um quadro geral? Imagina que você tivesse uma tela e o pintor, o Espírito Santo, fosse pintando nessa tela o que é a sua igreja, o que é a igreja de Cristo Jesus. O Espírito Santo pintou essa tela grande, esse grande retrato, essa grande fotografia na carta de Paulo aos Efésios. Ali eu tenho todos os detalhes, teóricos e práticos, o fundamento e a vida da igreja, o fundamento doutrinário do que é a igreja e a vida da igreja. Descrito ali nessa grande fotografia. O livro de Atos, para mim, fala também da igreja, mas é como se fosse, para mim, um vídeo. Não é estático, como é Efésios, uma fotografia, mas sim um vídeo animado, cheio de movimentos. Então, o livro de Atos dos Apóstolos descreve em detalhes o que é a igreja de Cristo Jesus e como essa igreja enfrentou os desafios do seu tempo. Olha só, uma das mais lindas declarações de Atos dos Apóstolos
desse filme dinâmico do que é a igreja, no meio desse filme, Lucas coloca essa declaração aqui, ó, em Atos 2, de 42 até 47, esses versículos que são clássicos, né, do livro de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, ou seja, a igreja, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Essa declaração é surpreendente, essa declaração é maravilhosa, essa declaração sintetiza o que é a Igreja de Cristo, o que foi e o que é a Igreja de Cristo em Atos dos Apóstolos. E o que é a Igreja hoje. Veja, irmãos, esse aqui não é um retrato, não é um filme da igreja primitiva, da igreja que passou, da primeira igreja. Esse aqui é um filme que precisa se repetir hoje, no século 21. Que se houver século 22, 23, 24, não sei quando será a volta do Senhor Jesus, mas até a volta do Senhor Jesus, esse aqui é o nosso modelo de igreja. Esse aqui é o nosso referencial de igreja. Então, apesar da pandemia, apesar do novo normal, apesar dos desafios do nosso tempo, esse aqui é o jeito de vivermos igreja. Essa aqui é a vontade de Deus para mim e para você como igreja. Esse aqui é o nosso modelo. Esses aqui são os nossos referenciais que a gente precisa perseguir o tempo todo, o tempo todo. Se houver 2.300, esse aqui continuará sendo o referencial da igreja de todos os tempos. É essa obra aqui que o Espírito Santo veio realizar na Terra e continua realizando até hoje. Vamos continuar aqui? Então, a grande pergunta que nós fazemos diante desse cenário do novo normal, diante do livro de Atos, é o seguinte: como ser igreja nesse novo normal? Como é que nós podemos ser igreja nesse novo normal? Em primeiro lugar, caminhando em humildade. Olha a humildade aí que o pastor Rômulo acabou de destacar aqui tão bem para nós. Caminhando em humildade, submissão e obediência ao Espírito Santo. Essa é a primeira lição que eu quero destacar aqui, do livro de Atos, que tão bem descreve a Igreja de Cristo Jesus. Como é que nós podemos ser igreja nesse novo normal? O livro de Atos nos ensina que nós precisamos caminhar em humildade, submissão e obediência ao Espírito Santo. Não há igreja sem o Espírito Santo. É impossível sermos igreja ontem e hoje sem a presença, sem a direção, sem a capacitação poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande diretor da igreja. O Espírito Santo é o grande capacitador da igreja. O Espírito Santo é o grande consolador da igreja. Não podemos ser igreja sem o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo tem vontade. O Espírito Santo tem direção segura. Então, cabe a mim, cabe a nós, Igreja de Cristo Jesus, nos humilharmos, nos submetermos e obedecermos à direção segura do Espírito Santo. Eugene Peterson, editor dessa Bíblia maravilhosa aqui, ó, a Bíblia A Mensagem, antes de começar o texto sagrado de Atos dos Apóstolos, ele coloca ali na introdução, né, de Atos dos Apóstolos, essa seguinte frase, ó, eu destaquei aqui para você. A igreja, tal como a vemos em Atos, é algo que ganha vida quando o Espírito Santo desce. Se há algo que salta aos nossos olhos na leitura do livro de Atos,
é que o Espírito Santo sopra um vento novo e criativo na vida daqueles homens e mulheres. Se nós precisamos de criatividade nesse novo normal, se nós precisamos de força, de capacitação para vivermos nesse novo normal, para continuarmos sendo essa igreja bonita, nós carecemos, e urgentemente, e absolutamente, da direção, da proteção e da capacitação do Espírito Santo. Por isso, a primeira convocação que o livro de Atos dos Apóstolos faz a mim e a você é essa: que caminhemos de maneira humilde, submissa e obediente ao Espírito Santo. O Espírito Santo, no livro de Atos, ora ele impede e ora ele impulsiona. Eu me lembro aqui daquele episódio, né, tão bonito, tão oportuno, tão importante, né, na vida da igreja. O apóstolo Paulo está na sua viagem missionária, sua terceira viagem missionária. Ele faz menção de ir para Bitínia, mas o Espírito Santo os impede de passar para lá, de ir para lá. Então, esse é um movimento que a gente vê com muita regularidade em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo impedindo a igreja de avançar numa determinada direção. Por que o Espírito Santo faz isso? Porque ele é o grande diretor. Porque ele tem vontade, porque ele tem planos, porque ele tem um roteiro. Ao passo que o mesmo Espírito Santo que impede é aquele que também impulsiona a igreja. E isso a gente também tem inúmeros exemplos no livro de Atos dos Apóstolos. No próprio capítulo 16, versículo 9, o Espírito Santo diz a Paulo: passa a Macedônia, né, por meio de uma visão, de um sonho que o apóstolo Paulo tem. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, o Espírito que impede o apóstolo de ir para Bitínia é o Espírito que o impulsiona, que o convoca, que o comissiona a ir para Macedônia. E ali na Macedônia a igreja do Senhor é plantada, uma igreja linda, uma igreja importante. Nós vamos voltar nessa igreja aqui na nossa aula. Esse Espírito Santo faz o apóstolo Paulo voltar a Jerusalém, mesmo correndo perigo. Risco de morte, inclusive. Atos 20, naquela despedida emocionada, né, de Paulo com os presbíteros de Éfeso, o apóstolo Paulo abrindo o seu coração ali aos presbíteros de Éfeso, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, diz: olha, o Espírito Santo fala e segreda ao meu coração que cadeias e tribulações me aguardam em Jerusalém. Mas eu preciso, é para lá que eu vou. Eu preciso ir para lá. Então, assim, o Espírito Santo comissionando e convocando o apóstolo Paulo para voltar a Jerusalém, mesmo correndo risco, correndo perigo. Esse é o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. É a esse Espírito que nós precisamos obedecer e ouvir, e nos tornarmos humildes, submissos e obedientes. Segunda lição que o livro de Atos nos deixa para vivermos como igreja, né, para respondermos a essa questão, como ser igreja nesse novo normal, é fazendo um bom uso das estradas da cultura para a proclamação do Evangelho. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos a igreja de Cristo Jesus, nesse filme, nesse vídeo do que é a igreja, nós percebemos a igreja assim espalhando o Evangelho de Cristo na Judéia, em Jerusalém, onde ela nasce, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Utilizando para isso das estradas romanas de então. A estrada que a igreja primitiva usou ali no livro de Atos dos Apóstolos, basicamente foram as estradas romanas do mundo de então. As rotas romanas, sejam elas as estradas muito bem construídas e protegidas pelo Império Romano, sejam as rotas de navegação que foram criadas. Então, é essa estrutura, ou é essa infraestrutura que a igreja primitiva tão bem usou ali no primeiro século para proclamar esse evangelho maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cabe a nós hoje, séculos depois, continuarmos olhando para a cultura. Lembra do jornalzinho na mão? Vamos olhar para a cultura. Qual é o cenário de hoje? 20 séculos depois, qual é o cenário que nós temos hoje? Quais são as estradas que nós temos hoje
para fazer correr, fazer proclamar o santo e bendito Evangelho de Jesus. Eugene Peterson ainda diz, nesse mesmo comentário da introdução de Atos, nessa época, ou seja, na época da igreja primitiva, na época de Atos dos Apóstolos, ali por volta de 30 a 60 depois de Cristo, primeiro século, 90% da população do império vivia na zona rural. Mas a estratégia missionária de Paulo priorizava os centros urbanos. Olha que interessante. A maior parte da população estava na zona rural. Ao invés do Espírito Santo soprar esse vento novo e criativo no coração da igreja, para que a igreja fosse para a zona rural primeiro, foi o contrário. O Espírito Santo impulsionou os apóstolos, impulsionou a igreja a ocupar os centros urbanos, cheio de gente de várias partes, né, do mundo, cidades cosmopolitas como Corinto, por exemplo. Foi lá que o evangelho começou. O Espírito Santo soprou a igreja ali, semeou a igreja ali no primeiro momento, depois a igreja foi para o interior. Depois a igreja fez esse movimento de alcançar o interior, as áreas mais rurais. Mas no primeiro momento a estratégia missionária do Espírito Santo foi utilizando essas estradas. Que estradas? As estradas que os romanos construíram. Diz aqui o Eugene Peterson, os romanos construíram ótimas estradas. Algo jamais visto até então. Olha que cenário precioso. Olha a plenitude dos tempos, né? O Espírito Santo foi derramado também na plenitude dos tempos para que essa obra da evangelização alcançasse esse êxito tão forte que alcançou. E as policiavam, não só construíram as estradas, mas também as policiavam, para que mercadores e artesãos pudessem viajar com segurança. As notícias corriam, tinham fluidez, e as revoltas podiam acontecer de uma hora para outra. A igreja primitiva aproveitou as estradas romanas, a infraestrutura romana. Assim, a igreja de hoje, a igreja do século XXI, precisa também aproveitar a estrada da internet, que alcança a todos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma poderosa estrada da nossa cultura no século XXI é a estrada da internet. É inegável isso, né, irmãos? Então, olha só, se essa pandemia instaurou esse novo normal que vem acelerando esse mundo, né, na internet, um crescimento, vem acelerando esse mundo online, a Igreja de Jesus precisa aproveitar esse cenário, precisa aproveitar essa estrada chamada internet. Eu tive a oportunidade, juntamente com a equipe pastoral, de participar dessa palestra aqui com Dave Ferguson, um pastor dos Estados Unidos, que falou para nós no CTPI de agosto de 2020. CTPI é um grande congresso que reúne pastores do Brasil todo para discutirmos a respeito da missão da igreja. E um dos preletores foi o Dave Ferguson, que nos trouxe ali, dentro da sua palestra, ele destacou esse desafio de nós aproveitarmos essa infovia, essa estrada digital do nosso tempo, a internet. E diz o Dave Ferguson que aproveitar a estrada digital, aproveitar a internet, é mais do que reunir os pequenos grupos pelo Zoom ou transmitir o culto pela internet. É mobilizar e capacitar as pessoas para inundarem a internet com o bom perfume de Cristo. Então, para Dave Ferguson, a igreja deve aproveitar essa estrutura da internet não apenas para realizarmos os nossos encontros de pequeno grupo, pelo Zoom, ou transmitir o nosso culto. Não, é mais do que isso. A igreja precisa capacitar os seus membros, a liderança precisa capacitar os seus membros para que esses membros inundem a internet com o bom perfume de Cristo. Essa é uma frase dele, eu quero destacar, e que sintetiza todos esses dois movimentos, né? Eu acabei de descrever. A grande comissão não é para trazermos todas as pessoas em grandes e pequenos grupos na rede mundial de computadores. Ao contrário, é para levarmos nosso povo para a rede do mundo inteiro. Então, não é apenas
fazer programações da igreja pela internet. Beneficiar a igreja utilizando-se, né, dessa estrutura chamada internet. YouTube, Facebook, Instagram, para apenas ecoar as programações da própria igreja, as reuniões da própria igreja. É mais do que isso. É capacitar os nossos moços, é capacitar os nossos adultos, é capacitar os nossos idosos para que inundem a internet com esse bom perfume de Cristo. Essa internet que tem sido a infovia do ódio, do preconceito, da discriminação, de tanta inimizade, de tanta coisa ruim, pode ser também uma estrutura para disseminarmos o bom perfume de Cristo. Mas para isso precisamos ter esse olhar, essa grande oportunidade. Irmãos, eu acredito que nós já estamos atrasados para capacitar os nossos jovens, capacitar aqui no coração, né? No coração, porque a capacitação técnica, os nossos moços, a nossa juventude já tem, eles sabem muito mais que a gente. Eles conhecem dessa estrutura, dessa infovia, muito mais que a gente. O que nós precisamos é desenvolver neles a paixão, para que eles utilizem essa infovia, para que eles utilizem a internet com essa pegada, com essa disposição, a disposição de exalar ali o bom perfume de Cristo, o evangelho de Cristo Jesus. Ontem eu assisti uma live de um irmão da nossa igreja, com uma outra pessoa, de uma outra denominação, inclusive, eles estavam fazendo ali uma live, os dois. Eu até achei que fosse um programa da igreja institucional, mas não, foi uma iniciativa dos dois. Achei aquilo maravilhoso. Ficaram ali 1 hora e meia conversando sobre a Bíblia, com pregação da palavra. Esse é um sonho que eu tenho para a Igreja Presbiteriana do Calvário de Sorocaba. Ver os nossos irmãos e irmãs não apenas consumindo as nossas lives de oração, o nosso pequeno grupo, toda terça-feira, ou os nossos cultos, não apenas ali como espectadores, mas abrindo salas de vídeo, por exemplo, no Facebook, abrindo salas no Instagram, convidando os seus amigos, chamando os seus amigos para essas salas virtuais e ali dando o seu próprio testemunho do que Cristo tem realizado na sua vida. E ali lendo um texto da palavra de Deus e explicando minimamente aquele texto, naquele momento. Esse é um sonho que eu tenho. Essa é uma maneira da gente aproveitar essa estrada da cultura, da nossa cultura, do século XXI, para estarmos aí disseminando e proclamando o Evangelho. Terceiro lugar, vamos caminhar rapidinho aqui para a gente não estourar o nosso tempo. Em terceiro lugar, a Igreja de Atos dos Apóstolos nos ensina e nos desafia a proclamar o Evangelho da cruz, segundo a doutrina dos apóstolos. Então veja, se por um lado nós somos encorajados em Atos a aproveitarmos as estradas da cultura para proclamarmos o Evangelho, num outro momento a gente precisa também, esse mesmo livro de Atos dos Apóstolos, mais no detalhe, mais especificamente, nos encoraja também a compartilharmos o Evangelho da cruz, segundo a doutrina dos apóstolos. Não é qualquer evangelho, ou não é parte da boa notícia, é a notícia como um todo. E a notícia como um todo é o Evangelho da cruz. Eu peguei essa expressão, né, segundo a doutrina dos apóstolos, dessa expressão, desse versículo 42 do capítulo 2 de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Um exemplo claro disso que eu estou falando aqui para você, irmão, irmã, de que a igreja precisa proclamar o Evangelho da cruz, segundo a doutrina dos apóstolos, está ali em Atos capítulo 17, versículo 32. Em Atos 17, não sei se você se lembra, mas o apóstolo Paulo está em Atenas. Atenas era a capital do mundo filosófico, a capital da filosofia grega. Atenas. E o apóstolo Paulo estava ali de passagem por Atenas. E diz o texto, logo no início do capítulo 17, que o apóstolo Paulo
percorrendo aquela cidade já há alguns dias, e conforme ele ia andando, ia vendo a religiosidade daquela cidade, o paganismo naquela cidade, a idolatria dominante na cidade, aquilo foi revoltando o coração do apóstolo Paulo, foi incomodando o coração do apóstolo Paulo, até que ele teve então um convite para falar, para dar uma palestra no Areópago, o centro de convenções de Atenas. O apóstolo Paulo então vai para aquele lugar e com muita sabedoria e com muita ousadia anuncia ali a boa notícia do Evangelho. O apóstolo Paulo fala ali, tem um discurso, uma sacada. Aliás, ele começa com uma sacada brilhante. Olha, estou aqui hoje nessa manhã, ou nessa tarde, e eu vim falar aqui para vocês a respeito daquele Deus ali, ó. Daquele Deus desconhecido. Daquele Deus que vocês adoram sem saber. Eu sei o nome dele, eu o conheço, eu vim apresentá-lo para vocês hoje, nessa manhã, nessa tarde. Olha que sacada cultural, que discurso maravilhoso. E o apóstolo Paulo então começa, porque é nele, nesse Deus que nós existimos, nos movemos, ele vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando, ele chega até a ressurreição. Mas olha que interessante, se você observar bem Atos 17, você vai notar que o apóstolo Paulo não fala ali no Areópago, em Atenas, a respeito da cruz. Ele não fala. Será que não deu tempo do apóstolo Paulo chegar no assunto da cruz? Pode ser. Porque diz o texto que quando ele mencionou a ressurreição dos mortos, quando ele começou a falar a respeito da doutrina da ressurreição, ele foi abruptamente interrompido. As pessoas pediram para ele parar de falar. Olha, sobre isso aí nós vamos ouvir você em uma outra ocasião. E aí a revolta começou, aquela barulheira, ele não conseguiu concluir ali o seu sermão. Quem sabe ele chegaria na cruz de Cristo. Mas naquela oportunidade ele não falou, não mencionou a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, em Atos 17, sai dali, navega com a sua comitiva até Corinto. E chega em Corinto profundamente abatido e profundamente triste. De modo que lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo, escrevendo depois, ele relembra esse episódio. Olha, quando eu estive aí entre vocês, quando eu cheguei em Corinto pela primeira vez, eu cheguei profundamente triste, profundamente abatido da experiência que eu tive ali em Atenas. E eu decidi, quando eu cheguei aí em Corinto, na cidade de vocês, eu decidi não mais pregar outro evangelho, a não ser esse, o de Cristo Jesus e este crucificado. O apóstolo Paulo tomou a firme decisão de, se ele tivesse uma oportunidade de falar a respeito do evangelho, ele não perderia essa oportunidade de falar da cruz de Cristo. Escândalo para o judeu, loucura para os gentios, para o grego, mas para Deus, poder para a salvação daquele que crê. Então, é o evangelho da cruz, segundo a doutrina dos apóstolos, que nós devemos proclamar, irmãos. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, isso fica muito claro, muito claro. Além da cruz de Cristo, nós devemos anunciar o pecado. Esse é um tema também que a igreja precisa falar constantemente, com ousadia, com profundidade e com integridade. Porque a Bíblia fala do pecado. A Bíblia fala dos efeitos nocivos do pecado, essa desconexão com o Senhor. E a Bíblia aponta o remédio para o pecado. A graça de Deus em Cristo Jesus. Na cruz de Cristo nós encontramos o remédio para esse problemaço da humanidade chamada pecado. Devemos continuar proclamando e falando que o homem é pecador, dos efeitos nocivos e terríveis do pecado na vida do ser humano. Pecado não pode ser substituído por fraqueza, por drama. Pecado, é uma afronta contra o caráter de Deus. O pecado suscita a ira de Deus. É isso que as Escrituras afirmam.
E essa deve ser a nossa proclamação. Esse deve ser o conteúdo da nossa mensagem. Devemos continuar proclamando que há salvação, que o remédio está na cruz de Cristo para todo e qualquer pecado. Mas precisamos pregar e proclamar a respeito da ressurreição, a ressurreição do corpo. A morte não é a última notícia, a ressurreição é a última notícia. E a segunda vinda. A igreja precisa continuar anunciando a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ontem eu assisti um programa de televisão com a família aqui em casa, numa rede de televisão aberta, um programa que passa todo sábado, ali por volta das 4, 5 horas da tarde. Você já deve saber qual, né? De um apresentador carismático e maravilhoso, e um quadro interessantíssimo. E ele chegou numa escola pública, lá do interior da Bahia, e foi perguntando para as crianças qual é o seu maior medo. Qual é a sua maior pergunta? Perguntou do medo também, mas a que eu quero me referir, qual é a sua maior questionamento? Aí uma criança lá, com aquela singeleza, com aquela simplicidade das crianças, disse assim, minha maior dúvida, o que eu gostaria de saber é quando o mundo vai acabar. Uma criança perguntou para esse apresentador. Aí uma outra criança disse assim, ora, meio que entrou na pergunta, né? Ora, o mundo vai acabar quando Jesus Cristo voltar. Esse apresentador ficou até meio desconcertado. Eu olhei assim, olhando a câmera, depois focou exatamente nele. Eu percebi ele meio desconfortável, né? Jesus, volta de Jesus, né? Estão transformando aqui o meu programa num culto evangélico. Eu achei aquilo o máximo, veio dos lábios de uma criança, em rede nacional de televisão, na maior emissora de TV aberta do nosso país. Uma criança do interior da Bahia disse que o mundo vai acabar quando o Senhor Jesus voltar. Achei aquilo fantástico. Esse é um exemplo de que realmente essa esperança e esse anúncio precisa estar nos nossos lábios, no nosso coração, no nosso jeito de viver. A igreja precisa proclamar o evangelho da cruz, segundo a doutrina dos apóstolos. Eu termino a minha expedição, ou a nossa expedição aqui no livro de Atos, em busca de como respondermos, né, a esse novo normal, lembrando dessa quarta lição aqui. Ó. Exercendo a comunhão como expressão de cuidado e socorro aos necessitados. Por um lado, a igreja proclama o evangelho, usa as estradas da cultura, no poder e na capacitação do Espírito Santo para proclamar o evangelho da cruz. E por outro, a igreja exerce a comunhão como expressão de cuidado e socorro aos necessitados. Se aquele cenário que eu lhes descrevi tão rapidamente, tão humildemente, de desemprego, se confirmar, se o nosso novo normal realmente for esse, de cada vez mais desempregados, cada vez as pessoas vivendo com menos, de fato e de verdade, irmãos, esse será um cenário desafiador para a nossa igreja, para a igreja de Cristo Jesus. Esse será um cenário onde a igreja precisará se levantar para exercer a comunhão como expressão de cuidado e de socorro a esses necessitados. Atos 2:44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja, eu não quero também, com isso, dizer que é só agora, né, que a igreja vai expressar comunhão, cuidado, socorro aos necessitados. A igreja sempre fez isso, sempre fez isso. Mas nesse novo normal, me parece que isso vai ser acentuado. Essa desigualdade vai ser acentuada. A carência vai ser acentuada. A necessidade será acentuada. Portanto, a comunhão também precisa ser acentuada. O desapego precisa ser acentuado. O desprendimento, a liberalidade, a generosidade, a participação da igreja precisa ser assim também, na mesma medida. Precisa crescer, ser intensa. Como intensa é a escassez e a necessidade, precisa ser intensa também a nossa comunhão, a nossa liberalidade, a nossa generosidade.
Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Comum aqui é uma palavrinha grega chamada koinonia. Koinonia significa ter algo em comum. O que a igreja de Cristo Jesus tem em comum? O que as pessoas que fazem parte da igreja, porque vamos lembrar, né, muito bem lembrado, só pro forma, mas vamos lembrar que a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas, os que creram. Os que creram viviam em koinonia, diz Atos 2:44. Os que creram, ou seja, a igreja de Jesus, tinha tudo em comum. O que eles tinham em comum? Duas coisas. Primeiro, a graça da salvação. O que eu tenho em comum com você, meu irmão? Você que está me assistindo aqui agora, nessa aula online. Nós dois fomos alcançados pela graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o primeiro fundamento que nós temos em comum, é isso. Nós dois somos salvos pela graça em Cristo Jesus, o que nos torna irmãos um do outro. Nós dois temos a graça da salvação. Em segundo lugar, o que somos e o que temos. Tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho é seu também. Tudo o que você é e tudo o que você tem é meu também. Isso é viver em koinonia. Nós temos a bênção da salvação e tudo o que nós somos, o meu coração, o meu tempo, os meus dons e talentos, as capacidades que o Espírito Santo colocou em mim, são suas. Eu quero dividir com você. E vice-versa. Isso é koinonia. Essa igreja de Atos dos Apóstolos viveu isso intensamente, profundamente e realisticamente. Nesse cenário desse novo normal, num cenário onde os necessitados estão aí, nós precisamos nos lembrar disso. Não dá para a gente ler Atos dos Apóstolos e ignorar que essa foi uma igreja que usou da comunhão como expressão de cuidado e de socorro aos necessitados. E é assim que eu e você também devemos agir. Devemos nos comportar. Há um exemplo interessante que eu quero destacar e terminar a nossa aula com esse exemplo, que é o exemplo da igreja da Macedônia. Lembra? Quando eu falei da direção, da submissão, da humildade, da obediência ao Espírito Santo, o Espírito Santo impedindo Paulo de ir para a Bitínia, mas impulsionando Paulo para passar na Macedônia. Pois é, o apóstolo Paulo passou na Macedônia, plantou ali uma igreja para a glória de Deus na região da Macedônia. Um tempo depois, anos depois, veio uma fome muito grande sobre a região de Jerusalém, sobre a Judéia. Um período assim dificílimo, de muita escassez de alimento. O Império Romano ali, com o seu jugo, né, assolando Jerusalém, cobrando impostos abusivos, e houve muita fome. E os cristãos em Jerusalém, a igreja de Cristo em Jerusalém, começou a passar necessidade. O apóstolo Paulo, então, foi tocado, sensibilizado por aquela situação de necessidade, resolveu, então, socorrer a região, socorrer a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém que queria persegui-lo, ou a cidade de Jerusalém, né, que queria persegui-lo. Paulo fazia muito tempo não voltava em Jerusalém, então resolveu mobilizar uma grande coleta de alimentos, de recursos para os necessitados da igreja de Cristo em Jerusalém. E foi percorrendo em cada cidade da sua terceira e última viagem missionária, ele ia colocando esse desafio para as igrejas e as igrejas iam contribuindo. A igreja da Macedônia contribuiu também para essa grande coleta de socorro, de auxílio para os necessitados em Jerusalém. Só que o que chama a atenção é que essa igreja da Macedônia, financeiramente, ou seja, tecnicamente, não tinha muitas condições. Eu chego até a ensaiar aqui uma afirmação. Ela não tinha condições nenhuma, tecnicamente falando, de participar dessa coleta. Na verdade, quando você lê o relato que eu vou mostrar aqui agora do apóstolo Paulo, você tem a impressão de que essa igreja deveria ser ajudada. A igreja da Macedônia deveria ser socorrida.
e não ajudar no socorro aos irmãos de Jerusalém. Mas olha só o que o apóstolo Paulo coloca aqui para nós, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios. No capítulo 8, nos versículos de 1 a 4, o apóstolo Paulo expressa, ele entra, dá os pormenores da participação maravilhosa dessa igreja da Macedônia nessa coleta de socorro e de auxílio aos nossos irmãos em Jerusalém. Olha só o que ele diz. Ele está dizendo essas palavras não para os crentes da Macedônia, mas para os crentes de Corinto. Porque Corinto, sendo uma igreja muito mais rica, muito mais abastada, com muito mais recursos financeiros, humanos naquela igreja, uma igreja grande, uma igreja que o próprio apóstolo Paulo diz na sua primeira carta, era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Essa igreja não tinha participado da coleta na mesma medida e na mesma intensidade aqui da igreja da Macedônia. Então, o apóstolo Paulo aproveita aqui na sua segunda carta, nesse capítulo, ele está como que convidando, exortando a igreja de Corinto a participar da coleta. E ele usa a igreja da Macedônia como exemplo dessa generosidade a toda prova, desse desprendimento, dessa liberalidade, dessa comunhão bonita sendo expressa nesse socorro aos nossos irmãos de Jerusalém. Diz o apóstolo Paulo, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha aí, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, com insistência, a graça de participarem da assistência aos santos. Olha que o apóstolo Paulo chama de graça. O que é graça? Favor imerecido. Favor imerecido na perspectiva apostólica, na doutrina dos apóstolos, não é apenas unicamente o que eu recebo de Deus, mas é também o que eu oferto em nome de Deus. Isso é graça. Isso é um privilégio imerecido. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Qual é a graça que poucos desejam? É a graça da contribuição. É a graça da koinonia, de expressar a comunhão por meio do socorro aos pobres, aos necessitados, aos irmãos da igreja. Esse será, assim, um grande desafio nesse novo normal. Usarmos da koinonia, dessa graça da contribuição, para socorrermos os nossos irmãos. Por fim, assim como a igreja de Atos venceu, nós também venceremos. A minha oração é que o Senhor Jesus, por meio do seu Santo Espírito, continue soprando esse vento poderoso, novo, criativo sobre a igreja do Calvário, sobre a igreja brasileira, sobre a igreja no mundo, para continuarmos sendo um sinal histórico do reino de Deus sobre a terra, para continuarmos proclamando o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho da cruz de Cristo, toda a doutrina dos apóstolos, e exercendo o socorro, o auxílio, a ajuda aos necessitados, expressando assim a nossa comunhão, expressando assim a nossa generosidade a toda prova. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a vivermos igreja assim nesse novo cenário, nesse novo normal. Deus abençoe muito sua vida, meu irmão.